Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Continuando o nosso estudo sobre capelania nos países. Como é que funciona o sistema de capelania de assistência religiosa nos países de Estado laico? Nós estamos falando de alguns países, principalmente agora, nós vamos falar dos países europeus. Ontem eu postei um vídeo falando sobre a capelania em Portugal. Quais são as diretrizes, os requisitos para que você possa exercer capelania nesses países. E na França, como é que acontece na França? Bem, a capelania na França tem características únicas, refletindo a diversidade cultural e religiosa do país. Com um histórico de laicidade, a França adota uma postura de separação entre religião e Estado, regulada pela Lei de 1905, que estabelece a liberdade de culto e a neutralidade religiosa do Estado. Esse contexto afeta a atuação de capelões em diversos setores, como hospitais, prisões e nas Forças Armadas. Na área hospitalar, os capelães atuam para oferecer apoio espiritual aos pacientes, familiares e funcionários, respeitando a pluralidade de crenças. Os hospitais públicos são obrigados a garantir acesso à assistência espiritual aos pacientes que o desejarem, mas os capelães devem agir de maneira neutra, respeitando o ambiente laico. Na capelania militar, há uma forte presença de capelães para atender às necessidades espirituais dos militares e suas famílias. A França mantém capelães das principais religiões, incluindo católicos, protestantes, muçulmanos e judeus, para atender à diversidade religiosa presente nas Forças Armadas. Eles auxiliam na promoção do bem-estar espiritual e emocional dos soldados em missões no exterior e em situação de estresse. Nas prisões, a capelania tem um papel importante no acompanhamento espiritual dos detentos. A lei francesa assegura aos presos o direito de praticar sua religião e os capelães contribuem para a reintegração social, oferecendo apoio emocional e aconselhamento. Eles desempenham um papel de mediação, ajudando a reduzir tensões e conflitos que possam surgir por questões religiosas. Na área hospitalar, os capelões atuam para oferecer apoio espiritual aos pacientes, familiares e funcionários, respeitando a pluralidade de crenças. Os hospitais públicos são obrigados a garantir acesso à assistência espiritual aos pacientes que o desejarem, mas os capelães devem agir de maneira neutra, respeitando o ambiente laico, como já falamos. Em todos esses setores, os capelães precisam se adaptar às regras de laicidade, mantendo o equilíbrio entre o respeito à fé individual e os princípios de neutralidade religiosa do Estado francês. O papel do capelão é fundamental para atender às necessidades espirituais e psicológicas dos indivíduos, especialmente em momentos de vulnerabilidade, como doenças, luto e desafios pessoais. E agora, o que fazer então para ser um capelão atuante na França? Para atuar como capelão na França, há alguns requisitos e critérios importantes a serem seguidos, considerando o contexto de laicidade do país e a necessidade de se adaptar às normas locais para cada área de atuação. Aqui então vão os principais requisitos para a capelania na França. Primeiro, reconhecimento por uma comunidade religiosa. É fundamental que o capelão seja reconhecido oficialmente por uma comunidade religiosa. Essa comunidade deve ser registrada e ter um status legal compatível com a legislação francesa. A autorização para atuar como capelão em instituições públicas como hospitais, prisões e forças armadas geralmente passa por um processo de validação por parte das autoridades locais e da própria instituição que solicita a presença do capelão. Segundo lugar, exige a adequação à laicidade. Devido à Lei 1905, sobre a separação entre a Igreja e o Estado, o capelão deve atuar de forma que respeite a neutralidade religiosa dos espaços públicos. A atuação do capelão precisa ser isenta de proselitismo, ou seja, ele deve respeitar a liberdade de consciência dos indivíduos e evitar qualquer tentativa de conversão. A abordagem deve ser inclusiva, né? A abordagem ela deve ser inclusiva e não pejorativa, né?
Então ela precisa ser focada no apoio espiritual e emocional, oferecendo conforto aos que solicitarem, independentemente de suas crenças. Em terceiro lugar, exige formação teológica e espiritual. Ter uma formação sólida da teologia de sua respectiva tradição religiosa é geralmente um requisito para atuar como capelão. Algumas instituições podem exigir também cursos específicos de capelania que abordem o trabalho com diferentes populações, como doentes, encarcerados ou militares. Conhecimentos em aconselhamento espiritual e apoio psicológico são importantes, já que o capelão lida com pessoas em situações de fragilidade emocional. Em quarto lugar, autorização das instituições. Para atuar em hospitais, prisões ou nas Forças Armadas, o capelão deve ser autorizado pela administração da instituição. Isto pode incluir um processo de verificação, entrevistas ou apresentação de documentação que comprove sua formação e o reconhecimento por parte de sua comunidade religiosa. No caso das Forças Armadas, os capelães podem e precisam passar por treinamentos específicos para lidar com as necessidades espirituais dos militares e compreender a dinâmica do ambiente militar. Em quinto lugar, competências interpessoais. Habilidade de escuta ativa, empatia e comunicação são essenciais para um capelão. Ele deve ser capaz de lidar com pessoas em situações de estresse, luto, dor e outras formas de sofrimento. A capacidade de trabalhar em equipe multidisciplinar, especialmente em hospitais e prisões, também é fundamental, colaborando com outros profissionais na promoção do bem-estar e dos assistidos. Sexto lugar, respeito às normas de ética. É importante que o capelão siga um código de ética que respeita a privacidade e a confidencialidade das informações compartilhadas por aqueles que buscam seu apoio. Em algumas situações, como nas prisões, o capelão pode ser solicitado a interagir com a administração para contribuir em questões de segurança, sempre respeitando a ética profissional. A atuação do capelão na França requer um equilíbrio entre sua missão espiritual e as exigências da laicidade do Estado, adaptando-se a regulamentações de cada setor em que for atuar. Interessante, né? Nós podemos ser capelões, sim, na França. É claro, também precisamos dominar o idioma muito bem, tá legal? Tem aí uma grande oportunidade em qualquer lugar do mundo. A capelania é respeitada por ser uma questão humanitária, mas observando esses pontos interessantes que nós abordamos no vídeo de hoje. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, onde você estiver. Em nome de Jesus, eu vou ficando por aqui, prometendo voltar no próximo vídeo. Grande abraço.